Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estudar propriedades do foco e diretriz. Vamos responder a seguinte pergunta. É possível definir a elipse e a hipérbole em termos de distância a um ponto e uma reta fixa? Tal como a gente fez na parábola, né? É isso que vamos tentar responder nesse vídeo. Agora, vamos analisar primeiro para o caso da elipse, tá? No caso da elipse. Na elipse, vamos pegar um sistema coordenado, dessa forma, tá? Temos o eixo X, temos o eixo Y, tá? Agora, vamos pegar uma reta vertical, tá? Uma reta vertical, e vamos chamar essa reta vertical de D1, tá? E a equação dessa reta vai ser x igual a ao quadrado sobre c. Isso é isso estou definindo, tá? Eu estou considerando dessa forma. Agora, vamos desenhar uma elipse cujo centro esteja na origem, tá? Centro vai estar no 0, 0. Depois, o foco 1 vai estar com coordenadas C, 0. E o vértice, aqui eu vou considerar B1, tá? Então, vou dizer assim, temos a elipse com centro com coordenadas C, 0, 0, tá? Temos o foco F1, cujas coordenadas são C, 0, tá? Também vamos pegar o vértice, tá? V1, cujas coordenadas vão ser A, 0, tá? Com essas considerações, a gente sabe que o F2 vai ser menos C, vírgula 0, né? E o V2, o vértice 2, vai ser menos A, vírgula 0. Né? Isso daí já é subentendido. Também, com essas considerações, estamos vendo que 0 é menor que C e é menor que A. Tá? Também temos essa observação. Agora, a elipse estaria fazendo esse desenho aqui, aproximado, tá? Eu vou pegar um ponto dessa elipse, um ponto qualquer, vou chamar de U, cujas coordenadas x, y, tá? E vou também considerar um ponto no D1, na reta D1, que tenha como altura y, esteja nessa altura aqui. Esse segmento seria paralelo ao eixo X, tá? Então vou pegar esse pontinho aqui. Esse pontinho eu vou chamar de W1. Esse W1 vai ter como coordenadas em X seria o mesmo que aqui a coordenada de D1, né? Seria ao quadrado sobre C e a altura Y, tá? Então, com isso eu estou criando dois vetores, tá? Um vetor seria esse aqui, que eu vou chamar de vetor F1U, tá? Esse vetor. E outro vetor seria esse vetor aqui, que eu vou chamar de W1U. Tá? Tenho esses dois vetores. No caso de F1U, né? No caso do vetor F1U, ela vai ter como coordenadas
Nesse caso seria x menos c, né? X menos c, y, tá? Logo, a gente pode calcular a norma desse vetor. A norma de F1U, ela ficaria como a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y quadrado. Essa é a raiz quadrada. Mas, pelas contas, do vídeo da elipse, a gente tem o seguinte resultado. A raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y quadrado, né? Isso é igual a ao quadrado menos cx. Ou seja, né? Raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y quadrado. Isso é igual a menos c sobre ax, né? Passando a dividir esse a, tá? Então, eu tenho aqui um resultado aqui e um outro resultado desse lado aqui. Essa parte aqui, esse resultado aqui, eu recomendo vocês conferir, tá? Essa parte tem que conferir. Vocês façam as contas. Tá? Então, veja que essa parte, essa equação que você vai conferir, né? É o mesmo que a norma do vetor F1U. A gente tem que norma de F1U, a norma desse vetor, é igual a menos C sobre A x. Daí, a gente pode pegar essa norma, tá? Igualar a... Podemos colocar em evidência C sobre A, tá? Aí ficaria A ao quadrado sobre C, certo? Sim, sobre C menos X. Tá? Então temos isso. Agora, vamos notar o seguinte. Note que A ao quadrado sobre C, isso é maior que A, e isso é maior ou igual que X. Tá? Já que se lembra, né, que 0 é menor que C, é menor que A, e X é menor ou igual que A. Tá? Então, utilizando esses dois fatos aqui, eu consigo demonstrar essas desigualdades. Essa desigualdade está me dizendo que, né, então, que essa parte aqui, essa parte é positivo, tá? Ou seja, então, A ao quadrado sobre C menos X é positivo. Ele é positivo, né? E, vou dizer assim, o fator A ao quadrado sobre C menos X, tá? Esse fator é a distância de U para a reta D1, sim? Justamente a reta D1 tem a coordenada x é A ao quadrado sobre C. E a coordenada de U em x é x, né? Então, estou subtraindo aí. Estou fazendo essa subtração, justamente a distância entre esse ponto e a reta. Né? Tá? Portanto, né?
a gente tem o seguinte. Portanto, temos que norma de F1, U, isso vai ser igual a C sobre A, norma de W1, U. Tá? Eu estou dizendo que tenho uma relação, tá? Tenho uma relação entre as normas do vetor F1U e o vetor W1U. Tá? Tenho essa relação aqui. Tá? Essa relação é muito importante. Tá. O coeficiente aqui, essa parte aqui, ela vai ter um nome especial. Tá? O quociente C sobre A recebe o nome de excentricidade da elipse. Tá? E se acostuma denotar por E, tá? Uma E. Observe que é 0 é menor que E e é menor que 1, né? Neste caso. Já que, vou colocar aqui, já que 0 é menor que C, é menor que A, né? Se a gente passar a dividir esse A, então ficaria C sobre A é menor que 1, tá? E ele é positivo. Então, esse E, ela ficaria menor a 1 e maior a 0, tá certo? Então, a gente escreve a seguinte fórmula, né? A norma de F1 até U, dividido pela norma de W1U, isso é igual a excentricidade, tá? Vou chamar de estrela 1, isso aqui, tá? Então, temos aí a definição da excentricidade. Obviamente que aqui o denominador dessa norma tem que ser distinto de zero, né? Esse vetor tem que ser distinto de zero. Ou seja, a reta D1, ela não pode cortar a elipse, tá? Com essa condição. Vamos fazer um exemplo. Tá? Obtenha uma equação. Da elipse E, cujo centro é a origem 0, 0, né? E um dos focos é F1 igual a 3, 0 e cuja excentricidade é igual a 2 terços, tá? Obtenha também uma equação da diretriz D1 associado
a este foco. Solução. A gente sabe que o valor de C é igual à distância do centro para o foco 1. Sim? Então, posso calcular dessa forma. Ou seja, a norma do vetor 3 menos 0, 0 menos 0, né? Isso vai ser igual a norma do vetor 3, 0, ou seja, simplesmente 3, né? Então, daí temos que C vale 3. Agora, pelo valor da excentricidade, né? A excentricidade é igual a 2 sobre 3, e isso deve ser igual a C sobre A, né? Aqui, substituindo o valor de C, que já obtivemos aqui em cima, né? Temos aí, teríamos 2 sobre 3 igual a 3 sobre A, né? Daí, a gente tem que A é igual a 9 meios, né? Temos o valor de A, 9 meios. Daí, como a gente sabe que B ao quadrado é igual ao quadrado menos C ao quadrado, né? Teríamos ao quadrado, seria 9 meios ao quadrado, menos 3 ao quadrado, tá? Isso vai dar 81 sobre 4 menos 9. Isso vai ser igual a 81 menos 36 sobre 4, né? Então ficaria aqui 5 e aqui 4. 45, né? 45 sobre 4. Então, daqui a gente tem que B ao quadrado é igual a 45 sobre 4, tá? Temos outra relação para B quadrado, tá? Com isso a gente pode responder as questões, né? A questão é a equação da elipse. Então, a equação da elipse dos pontos vai ser x ao quadrado dividido por a ao quadrado, né? A ao quadrado seria 9 sobre 2 ao quadrado, mais y quadrado sobre b ao quadrado. B ao quadrado é 45 sobre 4, igual 1, tá? E a reta D1, que seria a diretriz, né? Ela vai ter como equação x igual a ao quadrado sobre c, né? A ao quadrado, 9 sobre 2 ao quadrado sobre c, que seria 3, certo? Essa seria a resposta. Fazendo o mesmo processo, a gente consegue também encontrar uma relação para a excentricidade da hipérbole, né? No caso da hipérbole. Nesse caso, eu vou temos um sistema coordenado, né? Desse jeito, tá? Vou desenhar aqui a hipérbole, assim, tá? Eu vou considerar D1 por aqui, a reta D1. Nesse caso, D1 vai ter como equação x igual ao quadrado sobre c também, tá? Eu tenho aqui o V1, vértice 1, eu tenho por aqui F1, que seria o foco 1, tá? Um ponto qualquer, U, com coordenadas x, y, certo?
E eu vou ter um segmento aqui horizontal, tá? Paralelo ao eixo X, tá? E vou ter o ponto aqui W1, tá? Então, quais são minhas considerações para a hipérbole? O foco vai ter como coordenadas F1 igual C0. O centro, que eu vou colocar aqui como O, vai ter como coordenada 0, 0. Tá? Vértice, né? Vai ter como coordenadas o A0. Tá? Então, nesse caso, a gente tem também a seguinte relação, que 0 é menor que A, é menor que C, né? Porque o vértice está mais para a esquerda que o foco, né? O vértice 1 está mais para a esquerda que o foco 1, por essa razão, tá? Então, fazendo aquele mesmo análise, a gente consegue mostrar que que a relação F1U, né? Esse vetor cuja norma é esse daqui, dividido por W1U, né? Esse vetor, a norma desse vetor, também vai ser E, e vai ser igual a C sobre A. Vocês têm que fazer essas contas, vão chegar a essa expressão também, tá? Só que neste caso, a excentricidade, é igual a C sobre A, tá? Ela vai variar entre 1 e infinito, tá? Essa parte deixo como tarefa, tá? Fazer as contas. Em resumo, vamos dizer assim, para uma reta dada D, tá? E um ponto fixo F que não está sobre D, o lugar geométrico dos pontos U, tais que o quociente das distâncias de U a F e a D é uma constante. Tá? É uma constante. E constante no primeiro caso, uma elipse, se a excentricidade é maior a 0 e menor a 1. No segundo caso, uma parábola, se a excentricidade é 1. E por último, o terceiro caso, uma hipérbole. Se
a excentricidade é maior a 1, tá? Então, a gente teria o seguinte, se temos uma reta assim, temos por aqui uma reta D, tá? E um ponto F, tá? Para certos casos, a gente vai ter, né, elipses, né, elipses. Vai ter um momento em que vamos ter uma parábola, e daí vamos ter hipérboles, tá? Então, temos aqui elipses, vamos ter parábola e vamos ter hipérboles.